Se eu chegar agora no seu perfil do Instagram, que a gente sabe que hoje é currículo, o que eu vou encontrar? E em 3 segundos eu bato o olho e eu sei o que você vende? Porque se o seu cliente não entender, não fecha a linha, tá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Como todo mundo me pediu, enfim eu trouxe um podcast de vendas. Hoje nós vamos falar muito sobre vendas aqui. E o nosso tema de hoje é Fature o dobro em 90 dias. O passo a passo de vendas para os dentistas. Alan, mas é possível faturar o dobro em 90 dias? É possível com a metodologia certa, o passo a passo certo. E se você está aí acompanhando a gente já há bastante tempo, fique até o final desse episódio que eu trouxe uma especialista em vendas que faz isso para muita gente, que fez para ela, então tem congruência e você vai se surpreender com os resultados que você vai assistir nesse episódio de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho aí para não perder nenhum episódio, que todo domingo sai aí muito conteúdo interessante. Para falar então sobre vendas, trouxemos aqui hoje uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que tem feito um trabalho muito legal, doutora Gabriela Fernandes, dentista e empresária, proprietária da Voléria Odontologia e Voléria Educacional, sócia do método Armo. Formação na área da harmonização orofacial, sócia da TDG, assessoria em marketing e vendas para dentista. Gabi, estou muito feliz de você ter vindo até aqui gravar com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite e tenho certeza que vai ser um episódio punk de vendas aí. Eu que agradeço, Alan. Você sabe que se você me chamar, eu tô aqui. Ainda mais para falar do assunto que para mim é um ponto que muda a vida das pessoas. Mudou a minha, então espero que a gente consiga contribuir com seus alunos, com seus clientes e com todo mundo que vai assistir a gente aqui. Bora lá. Eu tenho aprendido muito sobre vendas, né, Gabi? Por mais que a gente cuida muito do dinheiro das empresas, eu recentemente escutei de um mentor que faz muito sentido. Ah, mas eu tô com problema na empresa. Cara, venda cura tudo. Ah, mas eu tô com problema financeiro, mas eu tô com problema com a equipe, eu tô com problema... Cara, se você vender, depois você resolve o resto tudo. O problema é que se você não conseguir vender, tudo vai ser um caos na clínica. Eu vou te dizer mais, eu vou te dizer que se você estiver vendendo, dificilmente você tem um olhar para outras coisas. Para os processos, para as pessoas, porque realmente a venda cura tudo. E aí eu vou até começar de um jeito muito interessante. Cuidado se você estiver vendendo muito. Porque se você estiver vendendo muito, você não para melhorar o seu processo comercial. Ele já dá certo, só que ele podia dar mais certo. A gente faz muito pesquisa de mercado, de como tá os processos comerciais, tanto em escola quanto em clínica. E às vezes você pega uma clínica que fatura. Só que já tá tão legal que ela deixa passar pequenos ajustes, porque você vai perceber que a venda, ela não é uma coisa de outro planeta. Eu não vou chegar aqui e vou dar uma fórmula mágica de um negócio. Talvez eu fale coisas que as pessoas já sabem, só que de maneira estruturada. Porque um ponto importante para mim, para vender, o dentista, na rotina clínica, lá no consultório, eu não faço só isso. Eu tenho 1000 coisas para fazer e eu sei a rotina do dentista. Então, como é que eu tenho um processo comercial replicável que se encaixa na rotina do dentista? Então, quer dizer que eu vou ter que atender e vou ter que saber vender e, principalmente, metrificar. Porque quantos clientes que você tem, quantos alunos eu tenho que se eu perguntar, cara, hoje é dia 17 de outubro, quanto que você vendeu já? Eles não têm essa resposta na ponta da língua. Exatamente. A maioria não tem. Não, a maioria não tem. Qual é a média de clientes novos que você tem no seu negócio por mês? Não sei. Qual é o ticket médio da sua venda? Também não sei. Então são perguntas que não direcionam. Você vive todo dia no escuro, entende? Ou seja, então já ficou um spoiler aqui que esse podcast vai ser para você que vende muito e não tá olhando para algumas coisas. Sim. E tem um erro que muita gente comete. Estou vendendo muito, não preciso mais de nada. Não preciso cuidar do meu dinheiro, não preciso cuidar do meu comercial, e isso é cilada. Porque às vezes você está vendendo muito agora, mas o mercado da odontologia é flutuante. Então, se você está vendendo muito, esse podcast também é para você. E se você quer aumentar seu faturamento, também. Mas eu acredito que quem está vendendo muito também quer aumentar o faturamento, todo mundo quer vender sempre. Com certeza. Então fica aí, galera, até o final que vocês vão se surpreender com o que vocês vão assistir aqui hoje. A expectativa é grande, hein, Gabi? Vamos lá.
Tô até aqui, ó. Me endireitando na cadeira. Tem uma perguntinha aqui padrão que eu faço pra todo mundo que senta aqui. E como você é dentista, eu quero saber também por qual motivo você escolheu ser dentista. Não é romântico. Não é nada romântico. Alan, eu queria ser psicóloga. Não queria ser dentista. Tava crente que eu ia ser psicóloga. E aí, no terceiro colegial, na época do vestibular, eu fraturei o meu fêmur jogando vôlei. E não pude ir embora. Eu sou de General Salgado. A gente é de perto. Grandes metrópoles. Grandes metrópoles do interior de São Paulo. E não tinha cursinho, não tinha nada ali. Eu tive que fazer o terceiro colegial de novo como aluno ouvinte. E ali eu me apaixonei por biologia. Não gostava de biologia, como eu comecei a gostar ali. E aí, muito lógico. Cara, qual é uma faculdade de uma área de biológicas próximo de Salgado? Odontologia na Unesp de Araçatuba, 80 quilômetros da minha cidade. Falei, cara... Excelente faculdade. Excelente faculdade, você começa a pesquisar. E foi assim que eu entrei na odontologia. Quando eu passei no vestibular, minha mãe falou assim pra mim, esse era o meu sonho. Eu sempre quis que você fosse dentista, mas eu nunca ia impor isso pra você. Influenciar. Exatamente. E foi assim que eu entrei na odontologia. Até que é romântico, sim. Não é, né? É assim, próximo de casa. É isso, entendeu? Boa faculdade, não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Tinha que ser pública. Então, estudei, passei. E você se formou quando? 2013. Faz um tempinho. E em que momento você entrou nesse universo das vendas? Nada romântico também. Quando a gente começou a clínica, na verdade, quando eu atendia para as outras pessoas, que eu fiz o caminho, eu fiz de tudo. Na odontologia. Você contar esse caminho. Tá. Se formou. Só não matei e não roubei. O resto, fiz mestrado, doutorado, trabalhei em clínica pop, trabalhei em clínica que não é pop, fiz tudo. Tudo. Eu tenho experiência em tudo que você perguntar. De clínica que é high ticket, a clínica popular onde é pancada, a pós-graduação com mestrado, doutorado, vida acadêmica, tudo. E aí, na pop, o que eu entendi? Pô, se eu não vender, na minha época não era época de avaliador como é hoje, né? De você executar só. Não, a gente ganhava por aquilo que a gente produzia. E aí eu comecei a entender que tinham procedimentos que eu precisava me dedicar, mas não gostava tanto de prótese. Aí eu aprendi a gostar de prótese, porque eu entendi aí que não é um romantismo. Cara, o que eu preciso fazer pra fazer valer a pena? Pô, pra ganhar dinheiro, exatamente. E aí eu comecei, sempre tive uma comunicação legal, isso me ajuda muito, com certeza. E aí eu vendi ali na clínica. E já solucionava problema ali também. Só que era tudo muito da minha cabeça, não tinha estudo por trás. Até abrir a clínica. E aí quando eu abri a clínica, aí não tinha como, né? A porta tá aberta. Como que você faz a coisa acontecer? Vendendo. Fui fazer um curso de técnica. Bom, a gente definiu que a gente ia trabalhar com reabilitação. Então, deixa eu fazer um curso técnico de prótese sobre implante para melhorar a entrega. E aí, nesse curso, era a época da pandemia. A gente abriu a clínica em março de 2020. Em Araçatuba. Araçatuba. Vim fazer um curso, como qualquer dentista. Se eu for melhor na técnica, eu vou ter mais sucesso. No dia da primeira aula, eu me hospedei na casa da minha tia, aqui em Rio Preto. E conversei com a minha prima, que tinha estudado marketing. E aí ela começou a me falar de marketing. E eu falei, cara, é isso que vai transformar a vida do meu negócio. Se eu aprender a conhecer para quem eu vendo e eu conseguir mostrar para ele que a minha solução é uma boa solução, isso vai dar certo. E aí comecei a vender. Comecei a melhorar, comecei a estudar só isso. Desde 2021 não fiz mais nenhum curso da área da odontologia técnico. Todos os meus cursos foram voltados para marketing, vendas, gestão de pessoas. E em 2021 a gente abriu a escola. E aí eu tive que começar a vender para dentista. Aí a coisa é diferente. Aí ficou mais difícil. Porque é diferente. É diferente. Venda, né? E aí, quando eu aprendi a vender para dentista, eu melhorei ainda mais a minha venda para paciente. E desde então, eu não consigo... Ou seja, se você vende para dentista, você vende qualquer coisa para qualquer pessoa. É mais ou menos isso. Porque pensa só, quando a gente vendia para dentista, lá, minha comunicação era só pelo WhatsApp, eu ia conhecer essa pessoa o dia que ela chegasse lá no curso, e eram cursos caros, de mais de 5 mil reais, lá em 2021. Então, como que você compra de alguém que você nunca viu um negócio de 5 mil reais? Pô, se eu conseguia fazer no WhatsApp, eu não ia conseguir com o cara sentado na minha cadeira. E comecei a estudar venda. Então, hoje em dia, é engraçado, a gente até criou esse termo esses dias conversando, a gente se forma para ser dentista e a gente precisa virar artista, não é? É. Hoje é muito forte essa onda de que isso muda o negócio das pessoas. Só que eu acredito que com processos comerciais bem estabelecidos, você vai ter tanto sucesso
Porque hoje as pessoas param, Alan, fala a verdade. Quantas pessoas conseguem sentar na frente de uma câmera e gravar? Quantas pessoas têm essa facilidade? E eu entendo a importância, eu entendo que ela precisa desenvolver essa habilidade. Só que não dá pra isso ser uma muleta dela falar assim, cara, se eu não fizer isso, eu não vou ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Com estratégia e planejamento, processo comercial, você consegue fazer isso. Mesmo não sendo a pessoa mais famosa da internet. Dá pra fazer. E é disso que a gente vai falar hoje. E a gente trouxe vários casos aqui de pessoas que nem têm relevância nenhuma na internet e fatura mais do que muita gente. Então, com toda certeza. Dá pra ganhar dinheiro de diversas maneiras, né? É só entender qual que é o teu perfil e estruturar de maneira assertiva. E vai ser muito legal você compartilhar isso com a gente. E lá no início, vamos começar desde o início, assim, ó. Tá. O primeiro passo que a galera tem muita dificuldade é com lead. Como atrair lead? Porque antes da gente falar de sentar de frente com o paciente, como que atrai esse lead? Você tem uma sugestão para isso? Como atrair lead qualificado? Tá muito difícil encontrar pessoas fazer tráfego pago. Tá muito difícil. Hoje, toda hora que você entra na internet, sempre tem muita gente fazendo. fazendo. Só que existe muita coisa é responsabilidade do profissional, do dentista também, e ele joga na agência, a gente sabe disso. Sim. Mas como atrair esse lead ideal? Como atrair o lead quente que todo mundo fala? Tá. Primeira coisa, antes de atrair o lead, um ponto muito importante, que eu tenho certeza que você consegue ajudar muito as pessoas. Alan, eu não posso te colocar um monte de cliente se você não tiver com a sua precificação redonda. É o primeiro grande passo, tá? Independente se eu vou atrair. Eu preciso falar um pouco sobre isso aqui. O seu processo de preço tá certo? Porque concorda que se eu colocar um monte de gente você vender no preço errado, você vai quebrar mais rápido. Vai quebrar mais rápido. Então tá. Então, essa parte tá toda organizada, eu vou atrair lead. A primeira coisa, o dentista tem que parar de querer fazer aquilo que não é função dele. Só que, ao mesmo tempo, ele tem o principal papel dentro do marketing, vamos dizer assim, porque a gente tá falando do lead que vem de tráfego pago. Quem é o público que você quer atingir e qual é o produto que você vende? Isso tem que ser muito claro. Tem gente que não tem isso claro. Aí você quer vender faceta. A maioria não tem claro, eu acho. Mas aí você mostra outra coisa lá. Então, assim, ó, se eu chegar agora no seu perfil do Instagram, que a gente sabe que hoje é currículo, né? O que eu vou encontrar? Em 3 segundos eu bato o olho e eu sei o que você vende? Porque se o seu cliente não entender, ele também não fecha a linha, tá? Então, a primeira coisa, o produto que você vende, muito claro o que você quer vender para colocar tráfego e, de preferência, gente, tem que dar ROI. Não dá para fazer tráfego para algumas áreas que não tem retorno sobre investimento. O lead hoje custa caro, é a realidade, ponto, e vai piorar. Por toda essa questão do meta de tributação que vem para 2026, vai ficar mais caro, já vai reter ele na fonte, né? Então, o jogo tá ficando mais difícil. Não adianta, o que ela quer dizer, não adianta você fazer tráfego para vender manutenção de aparelho por R$60. Não tem a menor condição. Não vai dar, você pode contratar a melhor agência de marketing do mundo, você não vai ter retorno sobre o investimento. E nada contra a orto. Nada contra. Do preço. Exatamente. Do preço que você cobra ali, exatamente. A quantidade, ou você tem que investir um valor muito alto para conseguir uma quantidade muito grande. Então, eu tenho exatamente quem é o produto que eu tenho que vender e eu tenho que saber exatamente quem é o público que eu quero atingir. Porque vamos pegar, por exemplo, o exemplo da faceta. A gente tem ali o público que está disposto a pagar um valor, um público que está disposto a pagar outro valor, e aí a gente precisa também filtrar isso no tráfego. Gabi, quem faz isso? É você com a sua agência. Gabi, quem é o meu público-alvo? Hoje é o público que você entra na tua recepção. Os sistemas odontológicos hoje mostram pra gente se atende mais mulher, mais homem. Essa conversa, Alan, é muito básica. Eu sei que é. Só que as pessoas não sabem se elas atendem mais mulheres, se elas atendem mais homens. Se entrar no teu Instagram, você vê quem reage mais que você lá, quem assiste mais tuas coisas. É exatamente isso. Então, eu tendo essas duas estratégias definidas, que é o princípio, o coração do negócio, eu vou destrinchando um pouco mais. Qual é o tipo de anúncio que eu faço? Eu faço só anúncio de conversão direta, e aí eu vou jogar esse lead pro Instagram, pro direct, eu vou jogar direto pro WhatsApp, eu vou jogar ele para uma landing page, e aí ele vai qualificar um pouco mais. Como que eu qualifico o lead? Formulário. Se a pessoa responde nome, e-mail, telefone, se ela está disposta a pagar pela avaliação, esse lead é um pouco mais caro, mas ele teoricamente é mais quente do que uma pessoa que só clica no botão e cai no seu WhatsApp. Então, existem estratégias que você pode qualificar essa pessoa. Por exemplo, dentro da harmonização facial, se você cobra avaliação, é extremamente pertinente que você faça formulário.
Porque se você fizer o formulário, a pessoa parou para responder nome, e-mail, telefone, se ela tá disposta a pagar uma consulta de avaliação. Já é um filtro gigantesco. Já é um filtro gigantesco. Se ela foi até o final do processo, ela já é um lead mais qualificado. Fora isso, Alan, o que a gente faz hoje para ter muito, muito resultado? A gente joga campanha de tráfego para ganho de seguidor. E aí, a gente aborda esses seguidores no direct. A gente tem resultado de venda para paciente que é agendado direto do direct. Porque tem uma SDR lá conversando com ele, que vai jogar ele depois para agenda e ele vem para consulta. Legal. Começou a te seguir, já tem uma Na mensagem hora, lá, na ó, hora. apresentando, falando alguma coisa. Ela chegou ali. Ela não chegou ali? Se ela chegou ali... Interessante isso. Se ela chegou ali, é porque ela... Ou a gente tem resultados expressivos de venda só pelo direct. E ainda mais se for instantâneo. Acabou de seguir, já tá quente, né? Tá quente. interessado. Aí você vai falar assim, pô, o dentista que tá assistindo a gente falou assim, ela falou que ia ser prático. Como assim? Agora eu vou ter que parar pra olhar o meu Não, direct. mas é prático, é coisa simples. Exatamente. Só que você entende que tem que fazer? Não. A pessoa tem que fazer. Agora, assim, ó, Entende? de verdade, o que nós estamos falando, o que nós vamos gravar aqui, se você tá achando que você vai ter um milagre sem fazer Não, nada, você não pode existe. desligar agora. Exatamente. Você vai. Nós estamos prometendo o resultado se eles fizerem a parte deles, não tem. E aí, essa pessoa, ela é agendada direto do direct pra agenda. Só a confirmação que é feita pelo WhatsApp. Mas toda... Fala a verdade. É que você é muito... Eu te conheço, deve ser muito metódico. Você deve ter todas as suas conversas do WhatsApp respondidas. Ah, tem. É. Eu não vou dormir sem zerar. A minha tem 300 ali, esperando. Mas o fato é, o meu direct é zerado. Tem gente hoje que responde muito mais o direct do Instagram do que o WhatsApp. É verdade, faz sentido. Tem um cliente meu que quando eu preciso conversar, é melhor Você mandar manda lá. no direct. E aí, você quer ir mais? Você quer ir além? Cara, não fala só com quem chegou, não. Fala com quem já tá lá te seguindo. Chama essa pessoa. Pergunta sobre ela. Não fala sobre você, não. Porque aí, quando a gente foi desenhar esse perfil de abordagem para uma cliente nossa de harmonização facial, ai, seja bem-vinda ao perfil aqui você... Não. Esquece de falar quem é você. Pergunta sobre a pessoa que chegou. O que ela já fez? Por que ela tá ali? Entende? Pergunta sobre o seu cliente. Mas trazer pro direct, para ganho de seguidor, porque aí é barato, é uma campanha barata, ainda você vai pagar muito pouco para ganhar seguidor. E você consegue pegar ali diretamente da fonte. Então, quando a gente vai fechar o ROAS no final do funil, a gente às vezes tem funil que é mais forte, fechamento de ganho de seguidor e direct, tanto é que no final da semana, quando a gente manda relatório para os clientes hoje da agência, a gente manda um relatório de meta, ou seja, conversão, campanha que foi direto para o WhatsApp, e a gente manda um relatório de Instagram. Quantos novos seguidores, qual foi o vídeo que eles mais engajaram. Então, hoje a gente já tem uma ferramenta que metrifica as duas performances semanais, porque a gente já tem muito mais resultado aqui no Instagram. Espetacular, bem legal. Bem legal. É uma e aí você já vai qualificando. E que tem certeza que muita gente não faz. Uhum. E aí, assim, posso te dar mais uma dica? Pode. Só pra melhorar, falando em qualidade de anúncio. É claro que hoje, microfone, iluminação, muda tudo. Muda o cenário das pessoas. É muito legal que se você invista nisso. Aconteceu comigo. Bom, eu gosto muito de falar a realidade. Há 1 mês e meio atrás, meu tráfego não estava performando tão bem. Vídeo bonito, microfone profissional, câmera profissional. Cara, por que não tá performando? Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar pros primórdios. No carro, Alan, abri o celular, gravei um anúncio daqui pra cá, pegando só meu rosto. E aí voltou a performar. Então, isso não é estático também. É por isso que você tem que parar pra analisar. Porque aí, tava dando super certo, super produzido. De repente, voltou a dar certo o de baixa produção. Sabe aquela coisa muito tranquila com o celular na mão? Muitos estão se falando disso hoje, né? De baixa produção. De baixa produção. Então, só que você tem que fazer todos. Você tem que testar. Porque você vai ter o público dos dois, né? Vai ter o público dos dois. E o que é o maior erro que você acha que as pessoas cometem hoje na hora da captação de lead? Talvez é isso que você falou, não saber nem para quem que elas estão vendendo? É porque assim, quando você contrata uma agência que você vai pagar R$2.000 por mês, você acha que é toda a função dela de trazer o paciente. Aí tipo assim, aí você só cobra dela. Entendeu? E aí você não tem nem tempo na sua agenda para gravar os vídeos que ela precisa. Faz sentido. Total. Então assim, cara... Eu acho que a gente quer contratar alguém pra pôr a culpa. Exatamente. Tipo assim, eu não tô vendendo. Vou contratar uma agência, agora vocês têm que vender pra mim. Alan. Eu vou contratar uma gestão financeira, agora vocês têm que fazer sobrar dinheiro. Mas calma, você tem que fazer a tua parte, senão... E aí você tem que entender que isso vai demorar mais ou menos uns 3 meses pra começar a dar retorno. Pra começar. Porque é tempo de... investir dinheiro. Para mim, hoje eu acredito muito nisso. Você não ganha dinheiro se você não investir dinheiro. É isso, Alan. Você tem que pôr dinheiro para ter novos conhecimentos, novas pessoas, novos mentores. Você tem que colocar.
Só que aí você tem que ser uma pessoa fazedora do outro lado, que vai pegar esse conteúdo, vai pegar esse conhecimento e vai colocar em prática. Então, o tráfego pago hoje, eu não vivo sem tráfego pago. Para mim não existe viver hoje sem tráfego pago, nem que seja para reconhecimento de marca, para você crescer o seu negócio mesmo. Ele ajuda muito. Só que você tem que ter essa maturidade de entender que é um investimento que exige a sua parte. Cara, gravação de conteúdo é tão importante quanto vender. Quanto atender lá no Quanto mocho. atender no mocho. Os dentistas precisam entender Exatamente. isso. Então, assim, cara, agenda fechada. Meio período do seu dia, a cada 15 dias, a cada mês que seja. Você consegue gravar 10, 15 vídeos num dia? Amém. Ah, mas como que eu faço hoje? Porque tem gente que tem dificuldade. Alan, sabe uma coisa que mudou a nossa vida? Teleprompter. Sabe aquele aparelhinho que você coloca o texto lá e a pessoa vai lendo? Pô, ajuda. Tem aplicativo que faz isso aplicativo no celular que faz isso no celular. Ajuda. Desenrola, entendeu? Ah, mas não vai ficar bom os primeiros. Cara, não vai mesmo. E que se lasque. Mas sabe grava. por quê? Mas sabe por que você acha que não vai ficar bom? Porque você acha que você tá vendendo pro dentista que você segue. Você tá vendendo pro paciente, meu amor. O seu paciente precisa gostar. É ele que vai pagar, é a linguagem dele. Entendeu? Então, quando as pessoas pararem de deixar de produzir o conteúdo, de fazer o tráfego, pensando no dentista que vai ver como ela tá fazendo e começar a pensar no paciente, ela vai ganhar dinheiro. Total sentido. Entendeu? E aí, beleza. Chegou o lead de qualidade. Como atender esse lead de maneira assertiva? Porque tem muita gente que acerta no lead, mas quando chega na clínica também, no WhatsApp ali, estraga tudo. E eu sei que você trata isso muito bem também. Ótimo. Então, vamos lá. Porque muitos nem sabem como responder essa galera. Captação e conversão é tão importante quanto captação. Tão importante quanto. Eu gosto de fazer uma analogia que é assim, ó. Basicamente, é com quantos limões você faz uma limonada. Concorda comigo? A gente tem caso na agência que a gente vai colocar 300 vídeos na clínica da pessoa e ela não consegue converter um. Alan, alguma coisa tá de errado ali. Porque o lead é o mesmo. Esquece essa história de lead desqualificado. Não existe. Você mora em Rio Preto. Aí você tem 4 clínicas que fazem anúncio para implante dentário. Vamos pensar assim, 4 clínicas que fazem anúncio para implante dentário. O paciente que precisa do implante, ele é o mesmo. E a agência, a gente vai cair para as mesmas pessoas. O que vai diferenciar ali, então? Vai diferenciar a sua comunicação, a sua conexão com o paciente, a qualidade do anúncio e tudo mais, pensando que você está com uma agência razoável. Aí esse cara caiu. Para mim, a coisa mais importante é tempo de resposta. Responder logo. Na hora. De preferência. Hoje tem inteligência artificial que ajuda muito a gente nisso. Existem hoje boas inteligências artificiais, Alan, que já ajudam a gente nesse processo. De responder o lead. Cara, eu tenho desenrolado. Eu tenho inteligência artificial hoje. De conversar com o lead 3 horas da manhã. Eu ia te falar isso, porque como você vende para dentista também, dentista é mais difícil para vender, às vezes, porque o cara te manda mensagem de noite. E aí você não tem alguém respondendo de noite. Pode contar uma história? Uma vez a gente fez um curso do Rafa Rangel. E aí veio um aluno, no final do curso ele levantou a mão e falou assim, posso te dar um feedback? Aí você fala, meu Deus do céu, o feedback pode ser bom, pode ser ruim, né? Ele falou assim, eu achei que você fosse da cadeia. Aí eu comecei a rir. Ele, porque você me respondia só à noite. Eu falei, mas é porque à noite eu tava em casa também. E você tá respondendo. E aí, isso é um ponto importante. Meio polêmico, mas importante. A gente quer paciente pagador. A gente quer paciente trabalhador. A gente não quer paciente desempregado que não consegue pagar o tratamento. Concorda comigo? Isso, então eles vão falar que hora? Que hora que ele vai te responder? Sabe quais são as horas que você precisa principalmente tentar falar com seus pacientes? Hora do almoço e à noite. Mas a primeira abordagem não pode ser nesse momento. Ela tem que ser o mais rápido possível, tá? Então o lead caiu, ou você tenta ter uma mensagem automática ali do WhatsApp, pô, caiu à noite, se você não tem uma inteligência artificial, minimamente uma mensagem, no outro dia de manhã, a prioridade da sua secretária é trabalhar essas novas oportunidades. Então, isso pra mim é o mais importante. E se essa pessoa não te respondeu na hora do almoço e no final do dia, ela precisa tentar falar de novo com essas pessoas. A Audi que trabalha comigo, ela separa o horário das 11 às 13 para ligar e das 6 às 7 para ligar. Se for pra dentista também. Pra dentista eu sempre conversei melhor à noite também, ou começo da manhã. Tipo, 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, você consegue também resposta, porque a pessoa não começou a trabalhar ainda. Tô te falando pela experiência que eu tenho lá. A maior parte dos leads que chega pra mim, chega de noite. Uhum. Só que aí, se você responder só no outro dia cedo, cara, ele vai te responder no outro dia de noite. Aí talvez a conversa já ficou pra trás e se perde. Posso te falar uma coisa? Eu já cansei de dormir e acordar às 3 horas da manhã com o celular de venda no peito. Sério, porque eu dormia respondendo. E aí é muito da... Alan, você consegue ensinar tudo pra pessoa, mas você não consegue ensinar ela a querer. Não, mas o querer vem primeiro. Entendeu? Então, assim, cara, eu não tinha hora.
Eu queria muito aquilo, cara. Entendeu? Isso eu não consigo explicar. Então, a hora que desce. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu tenho um cliente que reclama pra mim assim, mas eu não tô vendendo. Eu falo, tá, mas você tá fazendo o quê? Minha funcionária não vende. Cara, mas garra, você que tem que pegar. Pega esse celular, vai vender. Não fica esperando. Mas tem gente que não faz, cara. Que quer continuar entrando 1 hora no serviço e quer vender igual o outro que entra 5 da manhã. A gente tem que tomar cuidado hoje, eu acho, porque a internet tem mostrado uma vida onde as pessoas não trabalham. Assim, né? Aparentemente elas não trabalham. E, na verdade, quem trabalha com digital trabalha 24 horas por dia. Mas o fato é, Alan, eu não sei dar certo sem trabalhar. Pra mim não existe jeito, assim. Eu não tenho nenhum cliente bem-sucedido que não trabalha de verdade. Trabalha muito. Que não trabalha de verdade. Agora, sim, o que eu acredito que eu tenho vivido hoje? Eu acredito muito que no começo, porque a gente tem pessoas também que estão começando. Cara, no começo é desumano mesmo. É um pouco desumano. Precisa ser. Hoje, eu não abro mão de algumas coisas extremamente importantes que vão além do dinheiro pra mim. Mas eu já tenho hoje uma caminhada. Não, mas você já tem maturidade pra trabalhar menos hoje e organizar. Com resultado maior. Exatamente. Porque a lei do esforço do resultado. Tem gente colocando muito esforço em coisa que não dá resultado. Isso. E tem muita gente não colocando esforço naquilo que dá resultado. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, eu falo sempre para as pessoas assim, todo dentista precisa tirar pelo menos 1 hora. Eu não tô falando para ele tirar meio período. Eu tô falando para ele tirar 1 hora da agenda dele para sentar com a secretária e olhar o WhatsApp da clínica. Todo dia. Eu faço isso semanalmente. Vou te explicar como eu faço. Eu chamo de momento 3Fs. Fechamento de funil e follow-up. Vou te contar uma história. A gente foi abordado no Instagram pelo time do Vende-se. E aí, na ocasião, era para marcar uma reunião com a gente, para vender uma mentoria. Obviamente que entrou ali, pesquisou todo o nosso perfil, via que fazia sentido pro processo que eles estavam querendo vender. Marcamos essa reunião, conversamos com eles. E aí era um valor alto. E, cara, num primeiro momento, racionalmente, você fala, não, a gente não vai investir 35 mil reais aqui agora. Beleza, à noite, eu tô falando 9h30 da noite, chegou um vídeo do Caio Carneiro falando o nosso nome. Oi, Gabi, oi, Fer, tudo bem? Vocês vão vir pro tal, enfim. E aí eu falei, cara, se o Caio Carneiro desce do salto e manda uma mensagem pro cliente dele, você não pode mesmo, o dentista, pegar o celular e falar com o seu cliente? A gente tá numa mentoria, e aí a Audi que trabalha comigo falou lá na aula, a doutora Gabi faz follow-up com a gente. Como assim ela faz follow-up? Eu sento e faço follow-up. Alan, é 1 hora. Vamos pegar a semana da segunda à sexta-feira. Quantos leads entraram, quantos te responderam, eu faço, funil, é escrito, quantos agendaram, quantos vieram, quantos fecharam. Eu fecho o funil de lead, fecho o funil de indicação e fecho o funil de paciente. Os 3 funis são fechados semanalmente. E aí, o que eu faço? Já tô ali sentada. Doc, manda mensagem para essa paciente aqui. Não que eu não faça isso durante o momento ali. Doc, preciso que você fale com essa paciente agora. Mas semanalmente, 1 hora, se o dentista começar a fazer isso, ele já vai mudar o resultado dele. E ele tem que parar, em vez de ele sentar, o paciente faltou. Em vez de ele sentar e ficar olhando o Instagram, abre o WhatsApp da clínica, dá uma olhada em como as meninas estão respondendo. Em como você gostaria que elas estivessem respondendo. Ou pega para você responder um pouco, seja, que você consiga, a rua. Exatamente, você consegue melhorar o processo, ver o que tá dando certo, ver o que não tá. Faz muito sentido, Gabi. Sabe o que eu não acredito? Em script. Ai, Gabi, qual que é o script? Não existe, amor. Existe o que você é. O que o seu... cada clínica é de um jeito. Então você acredita que talvez o maior erro nessa hora de responder o lead ou de ter esse contato é que muitos dentistas devem fazer meses ou anos que nem olham pro WhatsApp da clínica. Nem olha. Então ele nem sabe o que está acontecendo ali. Aí ele manda o comercial embora porque não dá resultado, contrata outro, manda embora, contrata outro, troca agência. E aí? Posso te contar uma coisa que a gente já... Não aconteceu com a gente na agência, mas os meninos estão em mentorias e eles contaram aquilo, eu fiquei chocada. De apagar lead. Porque chegava tanto que a pessoa não conseguia responder. E aí as conversas eram apagadas. Então, assim, é claro que isso não acontece com frequência, mas o ponto mas eu acredito que acontece. Tem que sentar e tem que olhar. Eles são etiquetados. Você entende, Alan, que não precisa de uma estrutura mega... E assim, também vamos combinar. A não ser que você invista muito dinheiro, a gente tá falando de uma média de investimento aí, tipo uma clínica normal, mediana, de 2 a 5 mil reais por mês de tráfego. Gente, não vai chegar 150 pessoas por dia que você não dá conta de responder. Entendeu?
Então, assim, essa falta de organização. As pessoas, Alan, elas não é que elas não sabem vender, elas não sabem nem onde elas estão. Muito mais para onde vão. Se eu não metrificar o processo comercial que acontece aqui, hoje, eu não consigo melhorar ele. Eu não sei qual é a média de lead que chega. Não, até agora o que você falou aqui é tudo coisa básica que Básica? a maioria não faz. Não faz. Então nós não estamos vendendo realmente, você não está vendendo nada extraordinário. Nada. Não, é só sentar. Cara, se você puder sair daqui com uma única mensagem, senta, segunda-feira de manhã, e olha as conversas do seu WhatsApp da clínica. Você vai entender por que você não está vendendo. O tempo de resposta. Pô, tá demorando muito pra responder. Tá usando palavra errada. Gente, o tanto de erro de português. E aí, eu não sei você, mas hoje o que a gente vive é o WhatsApp. É difícil um cliente chegar na sua porta. Existem modelos de clínica onde o cliente passa, né, que são um centro, enfim, que ele entra espontaneamente. Raros, mas existe. Nessas clínicas é mais comum, mas no nosso modelo de porta fechada, que a pessoa tem que tocar a campainha para entrar, ela vai chegar primeiro no WhatsApp. Ou ela vai chegar no direct, ou ela vai chegar no site. A maioria das clínicas em salas comerciais de prédio. Que é mais difícil ainda o acesso do paciente. Então, assim, cara, é o WhatsApp. Ou você faz um excelente trabalho de WhatsApp, porque o lead caiu para mim, ele vai cair para as 4 clínicas aqui. E você vence o melhor. Você pega uma pessoa executora sem paciência igual eu, se eu mandei para você demorou 50 minutos para me responder, eu já fechei com outro. Se eu tô desesperado pra fechar. Se eu quero muito, é exatamente assim. Então, faz muito sentido. Beleza. Então, respondi bem o paciente, acertei o lead, chegou lá. E no processo de recepcionar o paciente na clínica, porque assim, muito se fala hoje em dia sobre a experiência do cliente, a experiência do paciente dentro da clínica. Eu acho isso legal, realmente tem mudado, só que eu vejo também muita gente se perdendo, acabando de se formar e querendo investir 500 mil numa clínica, só focado nisso e esquecendo do resto. Não sei se isso é tão válido assim, consigo ver a importância, mas eu queria a tua visão sobre isso. Uma vez eu escutei de uma estagiária minha essa frase e eu nunca mais vou esquecer. Não era nesse contexto, mas ele vale pra cá. Mais importante do que a gaiola é o passarinho. Você entende? É muito mais sobre você do que sobre onde você está. Porque, Alan, isso é muleta. Isso é muleta. Eu não consigo porque eu não tenho a clínica do som. Eu não tenho um sofá. Eu não vendo porque eu não tenho um scanner. Eu não vendo porque eu não... Não. Se fosse isso, eu não vou falar nome, mas já gravou podcast aqui comigo, vocês assistem, o que vocês vão achar. Nós tem cliente aqui no interior de São Paulo, numa clínica simplesinha de tudo, milionária. E aí? Será que realmente é a clínica? Se você puder ter, tenha, porque talvez ajude. Mas não acho que é isso que vai definir. Mas você concorda que é isso? Se você não vender, você não vai ter a condição para ter essa estrutura toda? Então, assim, é aquela história bem, bem clichê. Você começa e depois você vai melhorando. Pô, comecei com uma cadeira, aí fui pra segunda, daí fui pra terceira. Entendeu? Começa. Fatura aqui e aí você vai ampliando. Aos pouquinhos, vai melhorando. Alan, eu dou curso, eu organizo o curso há 4 anos agora, eu vou fazer isso agora que a gente tá construindo a escola. Você já pensou se eu tivesse deixado de fazer porque eu não tinha escola? Pô, esses dias ainda eu falei assim, cara, agora eu não vou carregar mais caixa. A gente não vai mais levar as organizações vão estar todas lá. Só que, pô, já passaram mais de 200 alunos, muito mais de 200 alunos. Você já pensou se eu tivesse esperado eu começar a escola para fazer? Não. Agora, com o que você tem, com os pacientes que você tem, porque hoje, talvez, Alan, você ainda não atende o público que você quer atingir. Acontece. Cara, eu tô trabalhando com isso aqui, mas eu quero ir para um outro tipo de público. Só que você precisa fazer essa migração. Então, faz com o que você tem aqui hoje. Melhora os processos e o próprio processo vai nivelando para você. Concorda comigo? Sim, isso vai nivelando. Sentido. Só que eu não acredito. Até mesmo porque, vamos falar de perfil? Imagina que você tem uma experiência de apresentação, que você... Pega eu e coloca eu também para entrar e conhecer. Fala, cara, eu quero resolver meu problema. Resolve o meu problema. Seja uma pessoa que vai tirar as minhas dúvidas sobre aquilo que de fato eu quero. Então, antes disso, é isso que importa. Porque no final das contas, você não lembra do lugar, você lembra da pessoa. Exatamente, faz sentido. É isso. Resolveu o problema, acabou. Como se tornar inesquecível, é um livro muito bom que ensina sobre isso. Ah, legal. Boa dica, depois nós deixa aqui na descrição. Tá. E na hora da avaliação, quais os maiores erros que o dentista comete? Chegou, tomou um cafezinho lá bonitinho, vai, com chantilly que vocês querem oferecer, mas sentou na frente da cadeira. Vamos dividir de maneira didática? Primeiro, eu acho que o dentista precisa entender a importância da avaliação. Alan, é na avaliação que a venda acontece. Você não tem outra chance. O paciente não volta para uma segunda avaliação.
Na grande maioria das vezes. Certo? Nossa. Você precisa fazer alguma documentação, enfim. Mas concorda comigo que é ali, naquele momento que a coisa acontece. E aí o dentista, ele se prepara muito pro caso. Então vamos pegar um exemplo de reabilitação. Vou fazer uma cirurgia de protocolo. Cara, eu vou estudar a tomografia, eu vou selecionar os implantes, eu vou pegar a marca, eu vou desenhar exatamente onde eu vou colocar. Só que ele não para estudar o processo de avaliação dele. Então, o primeiro exercício para quem está assistindo a gente, eu te aconselho a descrever a sua avaliação. Descreva como você faz hoje, em detalhes. O paciente chega, ele fica uma média de tantos minutos na recepção acontece isso com ele, depois ele entra para minha sala, ele senta na minha mesa ou ele senta na cadeira de avaliação direto? O que eu pergunto para ele? Tudo isso esmiuçado. Como você faz hoje e como você pode melhorar. Primeiro ponto, Alan, eu tento tirar quem sabe mais ganha. O jogo é sempre de quem sabe mais. Então, quanto maior a qualificação que eu já faço no WhatsApp, mais qualificado ele já chega na clínica com informações para que eu saiba do que ele já fez, do que ele está disposto a fazer, o que ele precisa. Quando ele chega na recepção, as meninas desenrolam mais ainda com eles. Na minha clínica, você tem uma cultura de que você pode estar fazendo uma coisa extremamente importante. Se um cliente está disposto a conversar com você, você para e conversa com ele, depois você continua fazendo o que você tem que fazer. Tanto é que hoje eu já separei as meninas, uma fica só dentro da sala, fazendo coisas que envolvem mídia, exatamente, e a outra fica ali para relacionamento. O fato é, Doc, conversei com ele na recepção, o esquema é esse. Aí eu vou e chamo o paciente, levo ele para a sala. A sua avaliação ela é dividida em 3 etapas. Na sua cabeça, a apresentação, a avaliação e a negociação. Você tem que passar por essas 3 fases com o paciente, independente da área que você atua da odontologia. Como que é a apresentação? Quem é você e quem sou eu? Deixa eu identificar quem é você. Deixa eu tentar entender minimamente qual é o teu perfil, o que você busca. E aí aqui na apresentação é a hora de se encantar. E aí depois a gente vem para a avaliação. Na avaliação, Alan, eu preciso saber 3 coisas do paciente. O que ele quer, o que ele precisa e o que ele pode. Porque o que ele quer às vezes não é o que ele precisa. E o que ele quer e o que ele precisa às vezes não é o que ele pode. Então, o dentista ele tem que ser criativo. Eu brincava que assim, cara, vender para quem tem muito dinheiro é fácil. O duro é você ter que conseguir planejar um tratamento legal para quem não consegue investir muito. Aí é difícil. Aí você tem que usar a sua capacidade. Então, na minha cabeça tem sempre essas 3 coisas. O que ele quer, o que ele pode e o que ele precisa. Na avaliação, eu uso tudo que eu posso. Eu não sei como que essa pessoa é. Então, eu vou usar a audição, o visual, a sinestesia. Então, eu encosto, eu falo, eu olho, eu mostro, porque eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei como ele absorve. E eu tenho que tentar encantar ele de todos os jeitos. Então, eu sinto que tal coisa aconteceu, pô, mais sinestésico. Eu vejo que minha boca tá assim, pô, mais visual, então eu preciso mostrar mais. Então, é um momento de encantamento. Ali é o encantamento, você e a pessoa. E depois a negociação. Porque tem gente que é excelente na apresentação, tem gente que é excelente na avaliação, faz uma puta de uma avaliação, só que não sabe falar o preço e não sabe negociar. E aí, na negociação, a pergunta é fechada. Cara, pede a venda. Pede a venda. Posso cuidar de você? Vamos começar agora? E aí, eu não sei falar o preço. Sua precificação não tá certa? Tenha claro a sua precificação e tenha claro a sua forma de pagamento. Concorda comigo, Alan? Sim. Isso é definido antes. Não tem mistério. Pré-definido. E você não tem medo de errar? Não tem, você sabe até onde você pode ir? Numa vista, você sabe até onde... Só que você tem que ter essa postura. Não tenha medo do valor, entendeu? Porque tá na precificação. Sim. Eu acho que ele não pode pagar. O fato dele não poder pagar não muda a sua precificação, entende? Então, Gabi, preço parcelado, preço cheio. Eu, Gabriela, não acho que falar a parcela vai fazer com que a pessoa feche ou não. Eu falo preço cheio e a gente começa a partir dali a negociação. Então, basicamente assim, fiz todo o processo, negociação. Alan, o valor do tratamento é tanto pra gente realizar tudo isso que eu te apresentei. Ficou 30 mil. 30 mil reais. 30 mil reais pra gente fazer exatamente o que eu te apresentei. Antes disso, eu vou desenhando com o paciente opções de tratamento, tá? Então tá lá na avaliação. Mas na negociação em si, que é um dos pontos que as pessoas mais têm dificuldade. 30 mil. Eu posso começar a cuidar de você a partir de agora? E silêncio. Os 5 segundos de maior silêncio é aquele momento que o paciente chega até a fazer assim na cadeira. A próxima fala é dele, não é minha. Eu não preciso justificar o meu preço. E ele nem tem tantas opções. De repente ele vai te falar assim, como que é esse pagamento? Sim, não vou pensar. São as 3 coisas que ele vai me responder. Qual que é esse pagamento? E aí? Aí a gente começa. Passar. Exatamente. Ou ele vai falar que vai pensar, ou ele vai falar, não, doutora, eu não consigo fazer esse valor.
Como que nós faz? Podemos fazer por etapa? Aí eu já tenho a carta na manga. Sempre tem que ter a carta na manga. Porque muita gente perde, talvez, tratamento por isso. Não entende que pode fracionar isso por etapa. Então, começa atendendo pelo que ele pode pagar. Se ele for teu paciente bem tratado, ele vai até o final depois. Eu escrevo primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E aí tem casos, Alan, que não tem como mesmo. Tem casos que tem que ser o tratamento inteiro. E aí eu vou jogar real pro paciente. Em alguns casos específicos, uma etapa depende muito da outra. Alan, eu poderia te dar outras opções, mas eu sou muito sincera com você. Então, precisa ser tudo. E Alan, tem venda que você vai perder. Porque não tem o que fazer. Se o melhor é aquilo e a pessoa não, infelizmente, não. Em alguns casos é exatamente isso que acontece. Vai até onde dá dentro das condições de pagamento do teu custo e acabou. Porque depois você vai fazer o quê? E aí, voltando um pouco para a hora da avaliação, um ponto muito importante que as pessoas precisam ter cuidado é na comunicação. Olha como a avaliação é importante. O que eu faço com o paciente? É muito óbvio que eu faço todo dia. Pô, eu vendo implante todo dia. Pra mim é muito óbvio o tipo de implante onde eu vou colocar pós-operatório. Isso é fácil. Só que pro paciente ele nunca fez, é a primeira vez. Então ele assim, é totalmente leigo, né? Exatamente. Eu tenho um momento que é assim, agora eu vou começar a te explicar o que a gente precisa fazer. Eu tenho um combinado com você. Se você não entender qualquer uma das coisas que eu vou te falar, você vai me interromper e eu vou te explicar de um jeito diferente. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Porque às vezes você tá falando, você tá achando que você tá abalando e a pessoa não tá entendendo e ela não vai comprar aquilo que ela não entendeu. Você compra uma coisa que você não conhece? Não, de jeito nenhum. Entendeu? E muita gente não tem coragem de te interromper ou de perguntar. Então dê a liberdade pra que ele te interrompa. E no meio desse assunto ainda tá claro, posso ir pra próxima etapa? Quando a gente trabalha com reabilitação, ela é muito complexo. Entendeu? São muitas coisas pro paciente visualizar. Que na minha cabeça é muito óbvio, mas na dele não é. E aí, às vezes, a pessoa faz uma apresentação incrível, uma avaliação incrível, e aí ela perde na hora de passar o preço pra pessoa. Vamos só recapitular pra galera, então, esses 3 passos que você disse. Tá. A apresentação, que é o momento... 4 passos, né? 3. A apresentação, que é o momento onde você vai conhecer, de fato, o seu paciente, vai levar ele até a sua sala. Ali você vai tentar identificar quem é ele e se apresentar pra ele de uma maneira que ele também se identifique com você. Nesse momento é rapport puro. Eu tento o máximo de pontos de conexão possíveis. E aí... Posso dar mais uma coisa didática? Claro. Você vai atender sempre na sua vida 4 tipos de pessoas. Ou você vai atender paciente seu, que tá comprando de novo, porque você tem um follow-up maravilhoso, eu tenho certeza. Ou você vai atender paciente de indicação. Ou você vai atender pacientes espontâneos, que simplesmente aparecem, te segue no Instagram e resolve marcar Te achei lá, gostei. Ou chega na frente da sua clínica enfim, ou você vai atender lead. São 4 tipos de paciente, não tem outro. E com cada um desses tipos, a gente tem um tipo de abordagem diferente. Um paciente seu, você já tem conexão com ele. Um paciente de indicação, o meu ponto de conexão é a pessoa que indicou. Eu preciso saber quem é. É um ponto em comum. Em comum, é isso. Então, é a primeira coisa. O paciente que vem espontaneamente, eu preciso saber por que ele veio. E aí, o paciente que vem de lead, ele já foi teoricamente qualificado pelo que eu estou apresentando, pelo que eu estou dizendo que eu faço. Então, também a gente tem aquela ligação, mas com certeza é o mais difícil de vender. Eu me apresentei e ele se apresentou para mim, eu entro no processo de avaliação, que aí envolve realmente ver o paciente. E depois a gente entra na negociação, que é de fato o sim, passo o valor, o sim, o não, eu vou pensar. E aí eu conduzo a próxima etapa. Então assim, sim, vou fazer. Excelente, vamos lá, vou montar todo o seu cronograma de atendimento. Eu gosto muito, como lá na clínica hoje eu não executo, eu só avalio e vou acompanhando, eu monto o cronograma com o paciente de como vai ser o tratamento dele. Levo ele para a recepção e a gente finaliza contrato e tudo mais. Se esse paciente fala não, dificilmente ele vai te falar não ali na lata. Vai entrar, não vou pensar. Esse paciente não sai dali sem uma próxima ação minha, que é assim, Seu João, perfeito. Amanhã eu vou entrar em contato com o senhor. Pra gente poder conversar novamente, já que o senhor precisa ver em casa com a sua esposa, eu mesma faço questão de falar com o senhor no outro dia. Nesses casos, Alan, eu gosto muito de fazer o primeiro follow no outro dia. Vou te explicar por quê. Essa também é uma dica boa. Eu mando exatamente assim no WhatsApp. Bom dia, Alan, tudo bem? Aqui é a doutora Gabi, escrito e um áudio. Alan, você esteve aqui na clínica ontem, eu tô passando para agradecer a sua vinda, foi um prazer te conhecer. Nós conversamos sobre o seu tratamento. Alan, a gente vai começar por essa etapa, depois nós vamos passar por essa etapa. E eu tô te mandando essa mensagem porque eu fiquei de falar com você hoje. Para saber se você conseguiu conversar sobre o seu esposo, sobre a forma de pagamento que nós conversamos. Então assim que você conseguir falar com ele, me dá uma resposta aqui, por favor. Mandei o áudio e mando embaixo assim, aguardo seu retorno.
Você já ativa um gatilho de curiosidade e reciprocidade. Pô, a doutora Gabi parou pra falar comigo. E aí, o áudio, ele vai querer ouvir. E aí, qual que é a grande sacada disso, Alan? Eu não fico fazendo todos os follow-ups, mas nesse áudio, eu falei tudo o que aconteceu dentro da sala. Então, o meu comercial sabe como conduzir essa conversa. Perfeito. Entendeu? É uma assim. maneira de treinamento indireto. Exatamente. Basicamente, é isso que eu faço. Isso. Show. Mas muito dentista tem a dificuldade em cobrar, né? Você falou sobre isso. E principalmente passar valor ali e realmente cobrar. Eu escuto de muita gente. Eu acredito que o meu produto, minha faceta vale 5 mil, mas na hora de passar, não, o você paciente não acredita. fica me pedindo desconto, aí eu fecho por 3. Como assim? Alan, no fundo você não acredita. Porque se acreditasse, batia firme, né? Ou acredita. Não tem a precificação, ou não tem o custo, não sabe se tá ganhando, se tá perdendo. A gente tem a comunidade das harmonizadoras lá, e aí às vezes entra sempre uma discussão, porque fulano de tal tá vendendo o procedimento por um valor X, não sei o que. Tá prejudicando o mercado. Tá prejudicando o mercado. Aí eu falei, gente, ela pode realmente estar prejudicando o mercado, mas ela pode estar com a precificação dela feita, e se ela puder vender por aquele valor, às vezes ela tá tendo uma margem de lucro maior do que uma clínica grande que custa pra caramba. Então assim, tem sempre dois lados. A gente, enquanto empresário, tem que se nivelar sempre pra mais. Eu não vou me nivelar pra baixo, entendeu? Se nivela pra cima, pô. Claro. Entendeu? O fato é, quando a pessoa tem... Isso acontece. Só que a primeira coisa é nível de consciência. Então, quando você fala pra você mesmo assim, eu tenho dificuldade em botar... A gente tem medo de pôr o dedo na nossa ferida, né? Eu não sei passar esse valor. Eu tenho dificuldade em falar isso. Testa na frente do espelho. Começa a falar R$1.000, R$2.000, R$3.000, 5 mil, 15, 20, 30, 40 mil reais. Na mesma entonação de voz. Começa a se acostumar com isso. É a primeira coisa, porque você tem que acreditar. Alan, você não vende aquilo que você não acredita. Não dá. Todas as vezes que eu tentei vender algum treinamento que me faltava informação a respeito, eu não consegui fechar a turma. Por quê? Porque você não acredita, eu não sei falar sobre ele, entendeu? E eu acho que se fizer 3 vendas no valor real, acabou, destrava, vai embora. E tem uma coisa que eu acredito. Se tem alguém vendendo por aquilo, é possível. Concorda comigo? É só você que ainda não é capaz. Mas já existe alguém fazendo. Então, como que eu tô aqui hoje? Por isso que mais importante saber pra onde vai é saber onde tá. Eu tô aqui hoje, eu quero chegar ali. Como que eu faço? Entendeu? É entender o processo, né? Exatamente. E entender que é um processo. Que leva tempo. Leva tempo, fato. Quais indicadores você monitora aí mensalmente para entender se o teu faturamento é saudável ou não? Quais os indicadores? Você falou que muita gente não sabe nem quantos leads entra, quantas vendas fez, quantas oportunidades perdeu. Se você pudesse indicar 1, 2, 3 indicadores aí que é primordial para o dentista ter na palma da mão aí para saber se está saudável ou não. Alan, vamos vida real de novo. Primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer. É muito comum, às vezes, eu conversar com alguns dentistas que falam assim, cara, eu queria o dobro de pacientes que eu tenho. Mas ele não consegue atender essa demanda. E aí, ao mesmo tempo, ele fala, mas eu também quero mais tempo com a minha família. Aí fica complicado, né? Então o que eu monitoro sem? Eu sempre gosto também de entender onde eu tô aqui em comparação ao mês passado e em comparação até ao ano passado na mesma época. Eu gosto sempre dessa comparação anual e mensal, né? Então, eu olho muito quantidade de pacientes. Então, toda semana, essa entrada de pacientes, oportunidade de vendas e vendas realmente fechadas nesses 3 níveis, paciente, indicação e lead. Sempre, esses 3 pontos são extremamente importantes para mim. E hoje eu trabalho com faturamento, obviamente, eu preciso dele, mas principalmente receita e despesa. Na clínica eu tenho meta de despesa também. Gabi, você deixa faltar as coisas? Não deixo faltar as coisas, mas eu evito desperdício. Então, um dos pontos que eu mais olho ali com as meninas é o quanto a gente tá gastando. Com coisas que não deveriam gastar. Pô, estoque. Do que eu tenho que ter estoque de verdade? Do que eu não tenho que ter estoque? Hora do almoço, tem que estar com todos os ar-condicionados da clínica ligado? Não, parece bobo, Alan, mas nessa brincadeira eu cheguei a reduzir em R$3.000 uma despesa minha no mês. Gosto muito. Entendeu? De redução de despesa. Então eu sempre olho isso, coisas pequenas que a gente pode mudar. Sabe, as meninas, elas ganham, se elas baterem meta de despesa, elas ganham comissão. Então, acho que os principais indicadores que eu tenho hoje, indicadores de número, né? Porque aí tem indicadores de desenvolvimento de pessoas, tudo mais. Sim, mas de basicamente, vendas, assim. Exatamente. Então, a quantidade de oportunidades que entraram. Então, basicamente assim, o X que eu invisto de tráfego vai me dar X quantidade de cliente. É aquela média, Alan, não adianta. Vai ser mais ou menos aquilo que vai entrar. E aí, a partir dali, eu entendo qual foi a minha taxa de resposta, que está diretamente relacionada à qualidade do meu anúncio, qual foi a minha taxa de agendamento, que está diretamente relacionada à minha secretária no processo de agendamento, tempo de resposta e abordagem.
Depois eu vou olhar comparecimento, que está diretamente relacionado ao processo de confirmação de agenda. E a gente precisa ficar atento agora no final do ano e trazer a urgência das agendas para o final do ano. E aí depois comparecimento e fechamento comigo, que é o meu processo de venda. Basicamente Show. isso. Espetacular. Eu vou deixar um resumo aqui, ó. Se você tá com dificuldade de vender, você não tá vendendo hoje, então você tá com tempo. Se você não tá vendendo, você tá com tempo. Então o que você vai fazer depois de assistir esse podcast? Vai fazer um levantamento desse último mês. Quantos pacientes entrou na tua clínica? Sim. Quantos fechou? Quantos veio por indicação? Sabe Quantos como veio faz de isso? lead? Conta na agenda. Eu não sei como fazer. Abre a sua agenda e vai contando. Segunda-feira teve 1, 2, 3, Pega a tua 4. agenda aqui, pega o celularzinho do WhatsApp Exatamente. e vê, marca num papel de pão, num caderno, numa tabela. Mas primeiro, não tô vendendo, vai entender o porquê. Aonde está o problema? O gargalo. Entender o porquê, você vai encontrar a solução. Se você não encontrar sozinho, vai procurar ajuda da Gabi, vai procurar na internet, vai procurar alguém que saiba. E hoje em dia a internet tem tanto conteúdo de graça, sabe? A gente tem que tomar até cuidado, porque tem tanta coisa que você não sabe nem pra onde você olha, né? Isso. Então, assim, pessoal, só não vai melhorar quem não quiser. E, assim, tem esse podcast que é de graça, tem um tanto de coisa de graça. E antigamente o conteúdo era tudo muito caro, hoje não. Inclusive, eu vou fazer um convite para vocês que estão assistindo a gente. Recentemente a gente lançou uma comunidade no WhatsApp. Então, totalmente de graça também, onde a gente disponibiliza conteúdo lá semanalmente pra galera. Não tenho condição de pagar a mentoria, eu quero conhecer um pouco o trabalho. Então, vai ter um link aqui desse grupo de WhatsApp, já entra lá. Lá tá a maioria dos meus clientes, lá tem casos reais do que acontece. Assim como eu trouxe a Gabi aqui, porque ela conta do que ela faz. Todo e eu dia. valorizo muito isso. E lá nessa comunidade do WhatsApp, a gente conta o que acontece com os clientes na vida real. Esse podcast, eu recebo muito feedback legal por isso, porque é histórias reais, a gente não tá fantasiando nada aqui. Claro que não. Eu nunca trouxe um cliente aqui que eu combinei com ele antes uma novela mexicana para ficar bonito. Sim. Então, entra lá que eu tenho certeza que vai fazer diferença para vocês. E Gabi, como vender mais para o mesmo paciente? Gosto. Com organização. Não dá para falar de follow-up, que não deixa de ser um follow-up sem organização. Então tá, o cliente comprou de você pela primeira vez. Alan, a tendência é que a segunda compra seja 40% maior, dependendo do produto que você vende. Por exemplo, se você vende uma protocolo, dificilmente eu vou vender outra protocolo para esse paciente num curto espaço de tempo. Mas eu preciso ter esse acompanhamento dele para as limpezas, né? Que é o que ele tem que fazer. Então vamos lá. Eu vendi pela primeira vez para você. Se você comprou o tratamento completo, automaticamente precisa ter um lembrete para um determinado tempo. Eu gosto de, a cada 6 meses, reavaliar esse paciente. Então, ele volta para o negócio, para a gente poder realmente se encontrar. A experiência que ele teve na primeira compra é extremamente importante para que ele compre de novo. Quem trabalha com prestação de serviço está diretamente relacionado a isso. A gente não tem problema com preço, Alan. Imagina só, você vende essa caneca por R$100 e eu compro caneca de você todo mês por R$100. Eu adoro a sua entrega, eu sei da qualidade da sua caneca, eu sei o que eu sinto quando eu te encontro. Se você chegar pra mim e falar que essa caneca vai custar R$150 a partir do mês que vem, eu vou continuar comprando com você. Não vai mudar nada. Porque é prestação de serviço. Manicure, cabeleireiro, tudo. Você não troca, é confiança. E isso te dá margem pra subir o preço, porque é valor, é muito mais fácil. E aquele que trocou, trocaria por R$5, porque ele tá vendo só o preço. Exatamente. O paciente seu de verdade, ele não vai te trocar por isso. Mas o ponto é, pra pessoa continuar comprando de você, você precisa lembrá-la que ela precisa comprar. Vamos falar de harmonização, que o segredo dela é recorrência? Então, vamos lá. Você vendeu um Botox pra mim hoje, eu nunca fiz nada de harmonização. Eu sou uma paciente que comecei a ser doutrinada de que a harmonização é boa, porque hoje a internet vem criando nível de consciência sobre isso. Eu cheguei e comprei um Botox, certo? Medo, não sei, tenho medo da transformação, não quero nada além disso, medo de ficar artificial, enfim. É minha obrigação enquanto harmonizadora ter um lembrete e te avisar que daqui 3 meses eu vou entrar em contato com você de novo para que a gente possa falar sobre o seu Botox. Não tem como não gostar. Não conheço ninguém que não gostou do Botox. Ponto. Eu gostei tanto do Botox, o que você acha da gente colocar 1 ml aqui? Entendeu? Se essa pessoa não comprou tudo aqui, é nossa obrigação entrar em contato com ela num segundo momento para que ela compre de novo. Sou eu que tenho que lembrar esse paciente do retorno dele. E isso está diretamente relacionado à experiência que ele teve comigo.
Ou tem até o retorno, né? Tem o retorno de 15 dias, exatamente. É muito comum. Por exemplo, quanto que ele vem fazer de novo o Botox? Porque a cada 3 meses. É 3 meses? Então por isso que... É a cada 3 meses. Para harmonização, a cada 3 meses. Olha que loucura. Então pode ser que tenha um monte de gente que na harmonização reclamando que não tá vendendo e não tá entrando em contato com uma galera que precisa voltar. Posso te dar um exemplo? Nosso. A Fernanda Minomi, que é a minha sócia no Método Armo. A gente tá em outubro, agosto, julho ou junho. Faltava, no último dia do mês, acho que faltava 15 mil pra ela bater a meta dela, lá que ela tinha elevado a meta com as meninas, 7, 8 mil, não me lembro agora exatamente o valor. Ela sentou com a Clarissa, que trabalha com ela, e o WhatsApp, fazendo ela follow-up sobre a lista de Botox das pessoas que tinham vindo 3 meses atrás. Ela bateu a meta com link de WhatsApp. Foram agendados depois, mas já enviava o link ali na hora, a pessoa pagou, veio só pra fazer. Você entende a importância de sentar? Claro. E você fazer e parar de esperar também. Parar de esperar. Então é isso. Ai, como que faz? Sem romantismo nenhum. Pega o seu celular, abre a conversa e começa a conversar com as pessoas. E para de transferir a responsabilidade. Para as pessoas, exatamente. Bateram a meta. Talvez, por exemplo, tenha um monte de gente aqui de faceta reclamando que não tá vendendo e tem um monte de gente atrasada de manutenção. Que você pegasse, sentasse, chamasse todo mundo para fazer manutenção hoje, você faturava bem. Você quer ver um negócio que eu tô fazendo na clínica que tá dando muito certo? Com um paciente meu? Uma gamificação. O que eu fiz? Mandei fazer... Como que os negócios funcionam hoje, Alan? Como que as coisas crescem? Ou com venda muito agressiva. Tem empresa que é muito vendedora, é agressivo na venda. Ou com marca forte. A gente tem a Apple, que não deixa mentir. Existem celulares que são melhores que a Apple, a gente sabe. Mas a marca é muito forte. Ou com um produto muito bom. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Spotify. Você conhece um vendedor do Spotify? Nenhum. Quantas pessoas que usam Spotify que você conhece? Todo mundo. Entendeu? Então, ou é marca, ou é venda, ou é produto. Não conheço nenhum vendedor da Netflix. Exatamente. E aí, olha que loucura. Hoje, vem entrando um outro ponto nisso aqui, que é a educação. Então, hoje, qualquer empresa para mim é uma empresa de venda. Eu tenho, sei lá, qualquer coisa. Você vende o quê? E a segunda coisa é, no fundo, Alan, todo mundo é uma empresa de educação. Você não tem que educar seus clientes? Perfeito. A gente tem que educar nossos pacientes, não tem? E aí eu gosto muito dessa coisa da marca. Para mim, marca é muito importante. A gente começou a fazer garrafa personalizada. Eu fiz uma xícara com Veda Voleri e chocolate dentro, numa campanha de Indique e Ganhe. Fica lá em cima do balcão da clínica, as garrafas, as xícaras. Cara, todo mundo quer aquilo. Como eu faço para ter isso aqui? É simples. Eu não sei fazer campanha de indicação. Me indica um paciente, se ele fechar o tratamento, você ganha a xícara e ele ganha a garrafa. E a gente começou a vender, mas tá lá. Todo mundo quer algo, todo mundo quer algo. Pertencente. Então, assim, tem tanta coisa que você pode fazer que não vai te... As pessoas acham que é tudo muito difícil. E é aquilo, Caio Carneiro fala muito isso. O teu negócio precisa de um ajuste de 2 milímetros. Você não precisa mudar. É um ajuste de 2 milímetros que vai mudar drasticamente o seu resultado. Então, primeira coisa para mim é parar e olhar exatamente o que você está fazendo para poder mudar. E um outro ponto importante também, Alan, se você tem um consultório, que isso para mim está diretamente relacionado à venda e organização de pacientes, para você vender mais para ele, porque um paciente seu, ele não quer nem quase esperar. Pô, ele entrou em contato com você, ele é a sua prioridade. Você tem uma cadeira só. Você faz faceta. Gestão de tempo é muito importante para você, tanto para as manutenções, quanto para a execução. Você fica meio período com esse paciente. Então, esse controle comercial de agenda de avaliação e agenda de execução é muito importante no seu processo de venda no mês. Concorda comigo? Concordo. Pô, eu tenho 20 dias só de entrega. Cara, 10 dias só pra você vender. Então você tem que correr atrás do prejuízo. E aí hoje é dia 17, minha meta é tanto. Eu tô a quanto da minha meta? O mês passado, nessa mesma época, eu tava a quanto da minha meta? Eu tô melhor ou eu tô pior? Você tem que se metrificar. Você, não é você com os outros, é você com você, entendeu? Sim. É você com você. E aí, como eu faço isso? Gabi, abro lá no sistema. Você deve ter aí a planilha para seus clientes, é fácil de ver. É lá. Entra lá e vê. Então, quando uma pessoa chega pra mim, eu não gosto de acho. Eu gosto de dados. E eu não sou assim, você sabe que o meu perfil não é Sim. esse. Eu aprendi. Mas porque você viu a importância de tirar a você informação. Você não cresce. Cara, você não cresce. Você não sabe onde você tá. Pelo amor de Deus, você não sabe onde você tá. Exatamente. E outra pergunta importante. Fechei, fiz tudo isso, tive um excelente resultado. Pós-venda, como vocês fazem isso? O mais importante. Alan, o pós-venda começa quando o paciente resolve comprar de você. Na hora que ele te falar o sim, começa o seu processo de pós-venda. Primeiro a entrega. Cara, você tem que entregar o que você prometeu. Você o mínimo, tem que, né? o mínimo.
Mas muita gente... É tanta loucura em vender que você passa por cima de qualquer coisa. Promete a pirâmide do Egito. E tem hora que eu falo assim pro paciente, e eu acho que a verdade sempre vai ganhar. Eu falo, cara, eu vou desvender agora pra depois vender pra você. Trabalho com cirurgia, Alan. Se eu não deixar claro pra esse paciente que ele vai ficar roxo, que ele vai inchar, que pode ser que doa, na hora que isso acontecer, ele vai acabar com a minha vida. Então já pronto, prepara pro pior. Pro pior, porque doutor, eu não senti nada. Olha que maravilha. E eu vou fazer de tudo pra que ele não sinta, mas pode acontecer. Entende? Então, o pós-venda pra mim é entregar aquilo que você prometeu que você ia comprar, responder esse paciente, não faça o paciente se arrepender de ter comprado de você. Basicamente isso. Então, eu deixo os retornos, todos agendados já. O sistema, no nosso sistema a gente chama de lembrete. Então, a pessoa operou comigo hoje, eu sei que eu tenho que fazer a reabertura dela daqui 3 meses, automaticamente a reabertura tá lá. Ele fez uma cirurgia comigo hoje, ele vai receber as informações dos remédios que ele tem que tomar, do pós-operatório, e um dia depois ele vai receber uma mensagem nossa perguntando como ele está. Então, por exemplo, a gente opera de sábado, Alan, eu não preciso pedir para as meninas levarem o celular para casa, ou a minha mãe leva para mim, porque ela trabalha comigo. No outro dia, a gente vai mandar mensagem para esse paciente perguntando como ele tá. Ah, mas é domingo. Tá, mas eu operei esse paciente. Eu preciso saber como ele tá. Isso é pós-venda. E controle para saber quando ele volta e o que você pode vender para ele. Eu gosto de colocar assim, ó. Lembra do que ele pode, o que ele quer e o que ele precisa? Às vezes o paciente não pode alguma coisa que tá ali, mas na avaliação eu coloco tudo. Eu tenho as tagzinhas, cara, prótese, limpeza, clareamento, porque aí eu consigo filtrar, vou fazer uma campanha de clareamento. Deixa eu pegar o nome dos pacientes que poderiam ter comprado clareamento e aí eu vou abordar essa pessoa numa campanha de clareamento. Entendeu? Perfeito. Então, esse é controle. Alan, no final das contas, pós-venda é controle. Eu preciso saber quando veio, o que fez, o que ficou deixou de fazer. E basicamente, de novo, eu vou falar pra pessoa sentar e vamos falar com o cliente. De novo? Falar com o cliente, cara. Falar com o cliente. Atenção, né, Gabi? Eu acho que o paciente, o cliente, ele quer atenção, a tua atenção. Não vai dar pra fazer isso com todo mundo o tempo inteiro, mas, cara, se você tá com problema, talvez não vai dar para você fazer isso hoje se você tiver lá 200, 500 pacientes, aquele volume. Então, as coisas tá certa. É o modelo, né? É o modelo de negócio que você tem ali. Eu sempre gosto de perguntar assim para os nossos alunos. Você quer ser rico ou você quer ser famoso? Porque não é a mesma coisa, né? Pode ser as duas coisas, mas pode ser só uma e pode ser só outra. Eu conheço gente que só é famoso. Acho que ser só rico é bom, né? Você consegue continuar a tua vida normal. Entende? Mas aí... Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes, para você ser muito famoso, Alan, o negócio depende muito de você. Fica amarrado. Fica amarrado. Não é o meu modelo de negócio. Eu sempre entendi que eu queria uma marca que as pessoas entendessem e as pessoas talvez nem precisem me associar ao rosto dela, talvez no futuro, entende? Mas eu sempre quis a liberdade do tempo e a marca fosse forte e a equipe fosse forte e aquilo ali rodasse sem depender 100% de mim. Mas existem outros modelos de negócio onde você é o centro do negócio. E aí você tem que estar ali o tempo todo com a sua cara. E o auto ticket também tá ali, enfim. Então você definir exatamente o que você quer com a sua odontologia, o produto que você vende, o público que você quer atingir e o quanto você quer que as pessoas associem a sua marca a você, vai definir toda a sua estratégia de captação, de conversão, de pós-venda, de venda, enfim. Tudo isso vem disso. Show. Clareza. E pra galera que ficou até agora, eu quero que você dê aí quais 3 ações práticas uma clínica pode implementar já aí para nos próximos 90 dias ter resultado. Então, não tô conseguindo vender. Você já deu muita dica até aqui, de repente vai ser só um resumo de tudo que você falou, mas vai, Gabi, resume para mim que eu preciso vender mais, que não tô conseguindo pagar minhas contas e preciso virar a chave agora, senão eu vou quebrar. Perfeito. A primeira coisa, você vai entrar na sua agenda e aí... Outra sacada, como é que a gente não falou disso? Cara, quer ver uma coisa? É muito comum você conversar com as pessoas e ela falar assim, eu já tentei falar com o lead e ele não me responde. Por que é que você tá tentando tirar leite de pedra e você não tá falando com o cara que foi e não fechou? Então, ordem de prioridade. Você vai pegar os últimos 3 meses da sua agenda. Pô, a gente tá chegando no Black Friday, a gente tá chegando no final do ano, a gente tem que apelar, Alan, agora pra transformação. As pessoas podem entrar em 2026 melhores do que elas estão em 2025. E é esse o cenário que a gente vai usar. Urgência. E as pessoas vão comprar de alguém. Agora, se vai ser de você ou não. Esses dias eu ouvi do Ícaro de Carvalho. As pessoas sempre vão comprar em busca de mudança. Se você for capaz de vender para elas, o seu trabalho tá garantido. A gente sempre tá querendo mudar alguma coisa. Concorda comigo? Então, basicamente, ação prática. Você vai dividir e aí precisa de um bom sistema, precisa de uma organização, porque comercial é organização. Quais foram os pacientes dos últimos 3 meses que vieram e não fecharam?
Que veio na avaliação. Veio na avaliação e não fechou. A prioridade de um follow-up, Alan, a gente podia gravar um podcast só falando de follow-up. A prioridade de um follow-up não é em quem não tá te respondendo. A prioridade do follow-up é em quem foi e não fechou. Concorda comigo? Porque esse cara já foi. Por que ele não comprou? O que faltou? Aonde eu errei? O que eu perdi? Mas ele já foi. Eu já conheci ele. Então, esse é o principal follow-up. A segunda prioridade dessa lista que você vai fazer é quem agendou e não foi. Porque ele agendou, pô. Por que ele não veio? E só a terceira prioridade é quem nem te respondeu. Então, todas as vezes que eu gasto a minha energia, eu vou gastar energia em quem foi e não fechou. Tentando entender se foi preço, porque as objeções não são só valores. É preço, perfil e tempo. Alan, tem coisa que você não faz porque você não tem tempo. Exato. Se eu chegar pra você e te dar um desconto, não vai mudar nada. Pensa um caso de faceta, cara, eu tenho que parar meio período do meu dia, às vezes um dia inteiro pra me dedicar pra aquilo lá. Eu quero fazer aquilo, eu sei que eu preciso fazer aquilo, mas eu tô sem tempo. Alan, vem aqui fazer, eu vou te dar um desconto de 30%. Cara, que bom. Vai ficar com um desconto de 30% e eu não vou porque o meu problema não é dinheiro, meu problema é tempo. Entende? Ou perfil, cara, eu não sei se eu vou gostar do meu rosto harmonizado. Eu quero muito fazer, mas eu não sei se eu vou ficar bem. Não sei se é do meu perfil. Não tem nada a ver com dinheiro. A gente que tem dinheiro pra pagar, mas não acha que não vai gostar da transformação. Então, essa pra mim é a principal dica. Sentar e pegar principalmente no seu sistema, nas suas planilhas. Você tem que ter isso preenchido em algum lugar. E se você... A segunda dica é, se você não faz esse tipo de anotação, você precisa começar a fazer em algum tipo de planilha. E aí você vai colocar lá. Cara, quem veio e não fechou? Qual foi o valor do tratamento? Eu aviso as meninas o seguinte. Você não vai mandar uma mensagem aleatória. Eu odeio disparar mensagem. Eu odeio. Eu prefiro que fale com 10 pessoas do que fale com 100. Fala com 10 bem falado do que 100 mal falado. Volta na conversa. Lê. Foi difícil essa pessoa ir pra clínica? O que aconteceu? Por que ela não respondeu? Será que se eu der um desconto ela vai fechar? Seu João, o senhor veio, a gente não começou o seu tratamento. O senhor já começou em outro lugar? Porque às vezes alguém ganhou de mim nessa história. E tá tudo bem, a gente vai se deixar disponível ali. Ah, não comecei ainda. Poxa, seu João, por que não? Deixa eu entender melhor. O que eu posso fazer pro senhor? E aí a gente vai trazendo essa pessoa de volta. Então, prioridade é quem foi e não quem fechou. já foi. E não fechou. Segundo ponto. O segundo ponto pra fazer essa questão agora é avaliar como tá o teu atendimento. Porque se isso não estiver acontecendo da maneira correta, se as meninas estiverem mandando a mesma mensagem do jeito... Ah, e você não tem interesse? Você ainda quer... Cara, dá um padrãozão, aquele padrãozão bem desinteressante. Eu tentaria mudar a maneira como eu tô fazendo. A gente fala de 8 tentativas de follow, né, Alan? E a maior parte das compras acontece entre a 5ª e a 8ª. Então, se você para na segunda, você tá trabalhando 20% da sua taxa de conversão. Entendi. Então, esse controle, esse acompanhamento pra mim... Na nossa planilha, a gente coloca lá até a quantidade de vezes que a gente tentou contato com as pessoas. E a terceira dica, não menos importante, é não deixe isso só na mão do seu time. Experimenta mandar assim. Oi, Alan, tudo bem? Aqui é a doutora Gabi falando com você. Ah, meu amor, você vai ter a resposta. E eu tenho uma coisa também. Falo muito isso pra Sabrina, que tá aqui com a gente. Cara, o não é uma resposta. Tem gente que não consegue tirar nem um não do paciente. Você é tão ruim na conversa que você não consegue nem a resposta dele. É melhor você ter um não pra interromper do que ficar na esperança. Obrigada, querido. A gente se vê em algum momento. Exatamente isso. A sua comunicação, se ela termina com um não do cliente, você fez um bom trabalho. Você teve resultado. Você teve resultado. Não foi o resultado que você queria, mas foi um resultado. Então, puxa a venda. Pede venda. Sabe como? Alan, eu entendi aqui. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Vou conversar com a doutora Gabi. Se ela me autorizar a fazer uma condição diferente pra você, você acha que a gente consegue começar esse tratamento ainda esse mês? Porque eu vou lá, vou falar com ela. Se ela me autorizar, você acha que a gente consegue começar? Não, se ela te autorizar, a gente começa. Então, a gente tem esse compromisso firmado aqui agora? Tem. Então, tá bom. Então, é tudo com... Alan, comunicação. Comunicação é uma habilidade milionária, como diz Joel J. Uma habilidade milionária. Faz muito sentido. Então, e de tudo que você me falou, acho que o que mais me chama a atenção é que, cara, se você não tá vendendo, ninguém conhece melhor do teu negócio do que você. Ninguém quer mais que ele dê certo do que você. Para de terceirizar, põe a bunda na cadeira e resolve o teu problema. Você não vai precisar fazer isso pra sempre, mas hoje, se não tá vendendo, vai ter que ser você. Mas, Alan, até os meninos, o Caio, o Joel, o Flávio falam muito disso e eu concordo muito. Cara,
botaram na cabeça das pessoas que o operacional é errado, que você tem que estar no tático. Tático estratégico de quê, meu amor? Se você não vender, você não tem o que fazer. Você não tem chão, tem que ir pro chão. Tem que ir pra rua, tem que entender como é que funciona o processo. Se você não vender, você vai cuidar do tático do quê? Que tático, exatamente. Você não vai ter empresa. Que equipe que é essa? Você não vai ter empresa pra administrar. Então, assim, sempre tem que estar afiando o machado. Você sempre tem que estar lá tentando fazer uma venda. Ai, mas eu não sou boa com isso. Cara, se você não for, você tem que ter alguém que é. E aí, igual você falou, cara, se o Carneiro mandou uma mensagem, quem que é nós na fila do pão? E aí, assim, cara, eu não sou boa com isso, eu não sei vender. Gente, quando você vai aprender a tocar violão, a primeira aula de violão é péssima. Depois de um ano você tá bom. Então você tem que treinar. É treinando, errando, perdendo venda. Uma hora vai dar certo, uma hora vai melhorar. Pô, falei isso, não falei aquilo, preciso fazer... E processo, Alan. Por isso que eu tô dizendo, apresentação, avaliação e negociação. Na sua cabeça, se você seguir um protocolo, você vai melhorando as etapas. A gente aprende de maneira didática. Então tá, didaticamente. Cara, eu preciso melhorar minha apresentação, eu preciso melhorar minha avaliação. Tem dentista que não sabe planejar. Concorda comigo? Sim. Tem gente que olha pra uma boca e fala, meu Deus do céu, por onde eu começo? Aí você já planeja errado, aí depois tem que colocar mais coisa, aí o paciente combinou um pagamento, aí vira um caos. E aí não tem pós-venda, né? Porque ele não compra de novo. E tem muito dentista que hoje em dia, todo mundo tem Instagram. Sim. E eu falo muito isso nas aulas que eu dou, a gente já até teve algumas coisas juntos, eventos. Todo mundo se compara aqui. Então eu sempre falo, se você é dentista, já pegou o Instagram do seu colega dentista e julgou, nossa, não é possível que fulano tá ganhando dinheiro fazendo esse trabalho. Cara, se ele realmente está ganhando dinheiro fazendo um trabalho mais ruim que você tem que aprender com ele a vender. Porque vender um produto ruim é muito mais difícil que vender o bom. Então pronto. Cara, a gente tem que aprender. Se você acha na tua cabeça que tem um produto muito melhor, então por que você não vende? Por que você não faz melhor que ele? Porque você não está ganhando mais dinheiro e tá aí comparando na rede social. Sim. Então, cuidado. Não, eu acho que a gente sempre tem que evoluir. Eu brinco assim, cara, se você não tá evoluindo, você tá morrendo. Melhora. Ou você tá crescendo ou você tá morrendo. Ou você tá crescendo ou você tá morrendo. A vida entendeu? é assim. Exatamente. Então, cara, que bom. E que bom que tem gente. Hoje em dia é tão fácil, né, Alan? Hoje em dia é tão fácil, tem tudo na palma da mão, tá tudo no celular. O cliente tá no celular, o conhecimento tá no celular, as pessoas estão dando coisas de graça. É só você querer, sabe? Queira mais. E tá tudo bem. Porque assim, somos duas pessoas extremamente apaixonadas pelo que a gente faz. A gente quer muito crescer na vida. Eu quero e eu sei que você quer, a gente se conhece. E tem gente que não quer. E tá tudo bem. Então é aquilo, andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e voar com quem quer voar. A pessoa que não quer, tá tudo bem. E tá tudo bem. Desde que ela não se compare e não critique, mas... Entendeu? Acontece. Cara, eu faço o meu ali, tá tudo bem. Depende. O que você quer? O que você quer da sua vida? O que você quer transformar? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Onde você tá? Você tá feliz onde você tá? Você tá feliz onde você tá, meu amor? Vida que segue. É a vida que segue. Seja feliz. Exatamente. Gabi, eu queria que você deixasse, então, uma reflexão final pra essa galera que às vezes tá desiludida, acha que a odontologia não é mais pra eles porque não consegue vender. Queria que você deixasse aí uma reflexão pra gente encerrar com chave de ouro. Cara, esses dias eu li no livro uma frase muito legal, que é andando que se encontra o caminho, Alan. Eu acho que a gente busca muito um destino e não existe o destino, só existe o caminho. Porque quando você chega lá, você vai querer outra coisa. Você vai ser uma pessoa diferente. E se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, você vai ter os mesmos resultados depois. Entende? Cuida de você e, principalmente, Alan, você precisa entender por quem você faz o que você faz. Porque senão você não sustenta. O porquê, ele perde para o porquê. Então, por quem eu tenho que fazer? Se você tem um porquê muito forte, você vai aprender, você vai evoluir. E aquilo, hoje é aquilo assim, pra mim. Cara, se eu não sei, eu aprendo. Se eu não posso aprender, eu vou achar alguém que sabe fazer. Hoje tá fácil, tá na palma da mão. Entende? E aí a gente tá aqui pra ajudar. Servir. A gente veio nesse mundo pra servir, meu amigo. Eu sou assim, você é assim. E as pessoas nunca vão chegar na nossa porta e não vão ter ajuda. Cara, se eu puder fazer pelas pessoas, eu vou fazer. E o mais importante, vender não é sobre dinheiro. Nunca coloca isso na frente dos seus valores e daquilo que o paciente realmente precisa. Show. Nunca venda aquilo que ele não precisa. Isso pra mim é o mais importante. Cuidado com o que você vende. Tem que saber. Tem uma lição valiosa sobre venda que eu aprendi no tempo, que venda era um pouco queimado, né? Vender, não quero ser vendedor, vender é feio. Cara, vender é a profissão mais antiga do mundo. E, é a única, eu acho. Então, todo mundo se vende o tempo inteiro. Todo mundo. Se você quiser ser bem-sucedido na vida,
tem que saber vender. Você está se vendendo o tempo inteiro para o seu marido, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu sócio, para os seus funcionários. A roupa que você escolhe cedo é a primeira coisa que você está pensando para se vender durante o seu dia. Então, ou você entende isso e faz isso da melhor forma possível, ou você vai ficar para trás e acabou. Faça de maneira leve. Faça de maneira leve. É isso. Gabi, deixa seu Instagram, como é que faz para as pessoas te acharem, o da Voléria Educacional? Quero uma consultoria de venda, quero um curso, como eu faço para achar a Gabi? gabifernandes.vendas. Me chama no direct, a gente conversa, lá eu direciono, vai ser um prazer poder ajudar as pessoas a vender mais. E aí, Alan, pra gente finalizar isso aqui, traga isso com sustentabilidade pra sua vida. Sustentabilidade a longo prazo. Entende onde você tá, entende que o processo vai acontecendo, que os caminhos vão chegando, que o que você... A gente faz nos cursos uma analogia muito interessante com a pipoca. Se você pegar a pipoca, Alan, ela depende de algumas coisas pra crescer. O milho é diferente, não é um milho comum. Ela depende do vapor e ela depende da água. Então, o seu externo importa, o seu interno importa e o ambiente importa. Tem pipoca que estoura antes das outras na panela. Então, a gente precisa entender, cara, se eu tô bem internamente, se eu tô bem externamente, se eu tô no ambiente certo, fazendo o que precisa ser feito é questão de tempo. E é isso que às vezes as pessoas precisam de clareza. Corre a sua jornada. Me encontra lá no Instagram, a gente pode conversar um pouco sobre o seu negócio, porque a ideia pra mim é entender quem é você, o que você tem hoje, e a partir de quem é você, o que você tem hoje, como a gente traça pro próximo passo. Entendeu? Não seja o grãozinho que não estoura na panela. Esse é o pior de tudo. O piruá, sabe o piruá? Que não estoura na panela. Esse é o mais triste. Exatamente. Pessoal, vocês me encontram no Instagram também, no @AlanEspinosaMatias, e no YouTube também, no canal do podcast, onde é @AlanEspinosa também, onde todos os domingos sai um episódio novo com muito conteúdo legal pra vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho aí pra não perder nenhum episódio desse. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e é isso aí, bora prosperar.